Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadul, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição 11. A mordomia das obras de misericórdia. Mordomia é administração. Mordomo é o administrador. E obras de misericórdia são atitudes benéficas que estendemos ao nosso próximo. Lemos em Tiago, capítulo 2 e versículo 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Quando eu e você está praticando a misericórdia, estendendo a misericórdia sobre nosso semelhante, logo estamos manifestando, estamos expressando o amor divino, o amor de nosso Deus. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 32 a 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade de cada um. Lemos em Lucas capítulo 10 e versículo 30, 35, 36 e 37. O acontecimento que Jesus contou, a parábola do bom samaritano. E Jesus concluiu dizendo assim, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram-no e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Qual, pois, destes três? Aí então passou por ali um sacerdote e passou de longe, não fez nada. Depois passou o levita, ajudante do sacerdote, e não fez nada também, nem moveu uma palha sobre o necessitado. E em seguida passou um samaritano, o qual parou, untou
cuidou das suas feridas e levou-o para uma hospedagem, dando-lhe a segurança e os cuidados necessários. Então Jesus falou aqui no versículo 36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem lhe disse, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e faze da mesma maneira. Isto é misericórdia, isto é obras de misericórdia. Só precisamos administrá-la para a glória de Deus e para a nossa felicidade. O nosso Deus usou de misericórdia conosco, por isso devemos usar de misericórdia com o próximo. Uma das características marcantes da igreja primitiva era o seu altruísmo. Fazer obras de misericórdia era um mandamento levado a sério pela igreja dos apóstolos. O livro de Atos mostra isso ao narrar a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas, que era conhecida pelas suas obras, boas obras e esmolas que fazia. As obras de misericórdia ou obras de caridade nos mostra a disponibilidade de nós nos desprendermos do egoísmo e servir o próximo deliberadamente. Essa é a vontade de Deus. Portanto, aqui veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia, como o fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Temos esta prova aqui no Salmo 103 e versículo 8. O significado de misericórdia. Essa palavra misericórdia vem do latim misericórdia e significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão, tudo de compaixão pela outra pessoa que está sofrendo. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui no Salmo 23 e versículo 6. Logo, misericordioso é o ato de praticar a misericórdia. Essa palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia e de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas, do coração, lá de dentro, do profundo, na verdade. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, de longanimidade e de benignidade. Essas são qualidades morais de Deus. Quem se identifica com Ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Logo, quem exerce a misericórdia revela que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno. A mordomia da misericórdia cristã.
É preciso compreender o fundamento da mordomia, da administração, da misericórdia cristã ou cristocêntrica. A misericórdia é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das obras boas, inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Obras de misericórdia na prática é assim. Aqui na parábola de Lucas capítulo 10 e versículo 25 a 37, temos a parábola do bom samaritano. O próprio Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele diz que diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de largo. Depois, um levita que ignorou o enfermo. Por fim, um samaritano que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. Vejamos a pergunta de Jesus ao doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei logo respondeu com segurança o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus ao doutor da lei: vai e faze o mesmo, ou da mesma maneira. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai e faze da mesma maneira. Somos cristãos para as boas obras, meus irmãos, e, portanto, precisamos fazer como o apóstolo Paulo ensinou também aos crentes de Éfeso, que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Assim, devemos praticar as boas obras, porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus estão procurando aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveituosas aos homens. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras de misericórdia. Primeiro, na área das necessidades humanas, quem faz obras de misericórdia em prol dos carentes, dos necessitados e dos vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo Jesus. Esta prova nós temos em Mateus capítulo 25 e versículo 35, pois assim as Escrituras afirmam: e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Segundo, na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo de sua miséria. Como temos aqui escrito em João capítulo 3 e versículo 16, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato nos lembra
quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. Eis, porém, o que o Senhor lhe respondeu: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Isso prova, conforme a palavra de Tiago, que a misericórdia triunfa no juízo. 3. Na área da evangelização e das missões, as Escrituras Sagradas mostram que a obra de evangelização e missões é central no Evangelho. Não dizeis, pois, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, declarou Jesus Cristo aqui em João capítulo 4 e versículo 35. É muito claro a necessidade espiritual do mundo. Infelizmente, o investimento na obra missionária ainda é muito pouco. De um modo geral, gastamos mais com outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimos em missões e na evangelização das almas perdidas. Vamos abrir nossos olhos, vamos nos despertar, vamos fazer missões, orando, indo e contribuindo por aqueles que estão levando a palavra. 4. A falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante, porque por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho, isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto e privilegiado. Ele quer salvar a todos em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor, longânimo e misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A ordem de nosso Senhor Jesus Cristo é muito clara, quando disse aqui em Marcos capítulo 16 e versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As obras de misericórdia podem ser executadas nas esferas das necessidades humanas, espirituais, evangelização e missões. Cuidados na prática das boas obras. Primeiro, as boas obras devem glorificar a Deus. Quando formos fazer uma atitude, um benefício, que possamos nos mover para tal através da fé para a glória de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade, sem buscar a glória para quem as pratica. Assim, o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Portanto, vamos praticar a misericórdia de acordo como Deus nos direciona. 2.
as obras de misericórdia são obras de amor. Essas obras, elas são parte da prática do amor cristão, que segundo Jesus deve ser estendida até mesmo ao inimigo. Orai pelo inimigo, bendizei o que vos maldizem e perdoai aquele que vos ofende. Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui nós temos em Romanos capítulo 12, versículo 20. Logo, somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, o cristão pode cumprir o mandamento de amar o inimigo. 3. Obras de quem é salvo. Tiago, ele foi categórico quando disse que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Ele exemplifica esse ensino referindo-se ao caso de um irmão ou irmã carentes, sendo despedidos de mãos vazias. Nesse caso, nenhum proveito se materializa. E conclui assim, afirmando que também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Segundo o apóstolo Tiago, as obras boas é o testemunho da fé perante os homens. Logo, as obras boas ou as boas obras devem glorificar a Deus, expressar o seu amor e caracterizar o salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta característica é de um homem, de uma pessoa que serve ao Senhor com alegria. Ser um mordomo dedicado às obras de misericórdia é característica do servo de Deus, do discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somos salvos pelas boas obras, jamais, mas as praticamos porque somos salvos. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Esse tem necessidade no corpo e na alma também. As obras de misericórdia são o testemunho bíblico da nossa fé. Portanto, o próprio Jesus declarou: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e seja ricamente abençoado em nome de Jesus.